com ela, Cíntia Lages, que traz para a gente os números do programa Brasil Sem Fome. Depois do Fome Zero, esse é o programa mais ousado de combate à pobreza, de combate à fome no país. Cíntia, você traz os números, já antecipa o lançamento que vai ser feito aqui no Piauí pelo presidente Lula na quinta-feira. O Piauí, gente, vai ser o primeiro estado a aderir ao plano Brasil Sem Fome. E a Cíntia, com as suas fontes privilegiadas, já tem os números. Cíntia, quantas pessoas e qual é o prazo para retirar essas pessoas da faixa da extrema pobreza, tirar essas pessoas da fome? Olha, Ananias, eu confesso que é tão ousado esse programa, eu acho que o governo vai ter muita dificuldade para convencer a população brasileira de que isso vai efetivamente ser feito. Porque a gente não está falando de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, a gente está falando de 20 milhões de pessoas. Segundo a FAO, e esse é o relatório referente ao ano de 2022, pelo menos 21 milhões de pessoas no Brasil estão hoje vivendo de insegurança alimentar grave, que significa basicamente passando fome. Né? É uma expressão bonita, se é que pode haver beleza numa situação como essa, para classificar alguém que vive com fome, que não tem as refeições, não sabe se vai comer ao longo daquele dia. E a projeção do ministro Wellington Dias é que reduzir isso em 5%, a 5%, ou seja, 5% da população, porque hoje 10% da população vive nessa situação de insegurança alimentar grave, são os dados da FAO. Antes dos dados da FAO, a gente tem outros dados, que até a Juliana preparou uma cartela aí para a gente, e que eu acho assim, muito chocantes e que, de fato, devem unir toda a sociedade brasileira em torno desses dados. Segundo os critérios do Banco Mundial, 62 milhões e meio de pessoas, isso significa quase 30% da população do Brasil, estavam na pobreza no ano de 2021, quando a gente regrediu bastante, praticamente 30 anos, que era aquele prazo em que houve aquela tentativa lá atrás do Betinho de se tirar 32 milhões de pessoas da linha da pobreza. Segundo esses mesmos dados, quase 18 milhões de pessoas, isso corresponde a 8,4% da população, em 2021, eram extremamente pobres. E aí, olha a tragédia brasileira. Quase metade das crianças menores de 14 anos de idade estavam abaixo da linha da pobreza. Era o maior percentual ali em 2021, desde o início da série histórica, que começou em 2012. A gente está falando de metade das crianças brasileiras estarem abaixo da linha da pobreza. E o rendimento domiciliar per capita também caiu para 1.353, que também foi o menor nível em 2012. Isso a gente está falando um ano de pandemia, a pandemia começou basicamente em 2020, final de 2019, mas no Brasil pegou mesmo, foi em 2020, e aí em 2021 a gente já tem os reflexos de tudo isso, e a total falta de uma política social. A gente viveu nesse período um apagão de políticas sociais no Brasil. A gente teve o Auxílio Brasil, que foi algo praticamente... o governo foi forçado a fazer aquilo ali em razão da pandemia. E aí são os dados da FAO, nos quais se baseia a elaboração desse programa agora, Brasil Sem Fome, que é exatamente, são dados exatamente que eu abordei agora há pouco, aquele 21 milhões de insegurança alimentar grave, que significa o estado de fome. O ministro Wellington Dias projeta que metade desse número vai sair dessa linha. São dados do organismo da ONU para a alimentação. Esses dados são referentes ao ano de 2022, um relatório bem recente que foi divulgado e que mostra o quanto é difícil a situação no Brasil. E o presidente Lula coloca isso como um desafio para o ministro Wellington Dias. É quase uma prova de fogo para o ministério dele. E, de fato, é muito difícil, muito complicado se fazer isso, porque a gente precisa lembrar o seguinte: o brasileiro de hoje não é aquele brasileiro de 20 anos atrás. Então, parte da população, por exemplo, é contra programas de transferência de renda.
Então, como convencer essa população? Porque, por decreto, não dá para acabar com a fome, né? Sim. Eu acho que é um desafio. A gente vai ver, amanhã tem uma entrevista coletiva da Valéria Buriti, que é a secretária, a pasta dela é específica para a fome e combate à fome dentro do Ministério, e junto com a Regina Souza, aqui da SASC, e elas vão detalhar como isso vai acontecer. Mas, de fato, é um grande desafio. É o grande desafio do Ministério do Wellington Dias. Eu diria que é o grande desafio não só do Ministério, do governo, mas do país, do Brasil, porque nós estamos com números aí que são números alarmantes, que são números de fato chocantes, como disse, externou aí a Cíntia, ao detalhar cada um deles, que mostram o tamanho desse desafio. Agora, tem uma coisa que a gente se apega. Primeiro, já saímos de uma condição muito adversa antes. Quer dizer, o Estado brasileiro, quando adotou esse combate à fome como uma política de governo, conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, nós voltamos. E aí a ideia é agora conseguir esses 10 milhões de pessoas saiam dessa situação a partir desse programa e a gente, mais uma vez, saia desse mapa da fome. Sem dúvida, é o maior desafio da carreira política do ministro Wellington Dias e é um desafio tremendo para o governo Lula. Agora, nesta condição de já ter feito, Alessio, confesso que dá uma expectativa positiva diante desse desafio. É animador, Ananias, tendo em vista justamente esse histórico do governo Lula, dos seus primeiros mandatos, de que conseguiu realmente diminuir, quase zerar, na verdade, o índice de pessoas que passavam fome extrema, que estavam abaixo da linha da extrema pobreza também. E, Ananias, esses números, eles não são... A gente vê assim na tela e, às vezes, imagina que poderiam ser maiores. Mas nos últimos meses, últimos anos, a gente viu realmente na prática aumentar cada vez mais o número de campanhas de doação, de cestas básicas, enfim, de campanhas de arrecadação também de recursos para doação para as pessoas. Isso mostrou para a sociedade brasileira que a fome realmente estava de volta. Não que ela tivesse sido deixada totalmente de lado, não. Mas, inclusive, com políticas públicas foi realmente deixada de lado. Mas a fome ela nunca deixou de existir, apesar de ter diminuído. Só que nos últimos meses a gente viu isso realmente aumentar, nos últimos anos, na verdade. A gente viu isso aumentar na prática. E é realmente animador, novamente, uma política pública de governo, trazendo novamente essa esperança para a gente de que a pobreza ela possa ser realmente erradicada um dia. Como a gente viu, o ministro Wellington Dias diz de diminuir, de reduzir esse percentual, essa quantidade de pessoas nessas condições aí desumanas, Ananias, porque o básico para o ser humano é realmente a alimentação e muitas estão, infelizmente, sem esse básico. E aí, Marta, a Cíntia traz outro desafio que é, olha, a sociedade mudou e, infelizmente, parte dela mudou para pior, porque passa a questionar e de forma veemente programas que têm esse objetivo de combater a fome, de distribuir renda. Agora, o antídoto para isso, na minha visão, é a informação. O que você pensa? Com certeza, Ananias. A gente vive num mundo, infelizmente, em que muitas pessoas ainda têm esse pensamento retrógrado de políticas públicas e de programas que a gente sabe que tem resultados efetivos. Eu fiz até uma pesquisa rápida aqui com os números dos resultados dos programas Fome Zero e do Bolsa Família, os dois correlacionados, deixaram com que mais de 19 milhões de pessoas no início dos anos 2000 saíssem da extrema pobreza e da situação de vulnerabilidade, da fome extrema. Então, isso é um resultado efetivo. A gente já tem como prova resultados anteriores. Não tem por que descredibilizar a efetividade de programas sociais como esses. Então, claro, programas que visam melhorar a vida de pessoas, né? Se fossem uns programas com direcionamentos aleatórios, sem nenhum fundamento, mas não. O objetivo básico de programas sociais como esse, como Fome Zero, como Bolsa Família, programas de transferência de renda, é mudar a vida de pessoas, é tirar pessoas da situação de extrema vulnerabilidade da fome. Então, eu vejo sem qualquer fundamento essas críticas que são colocadas. E aí, claro,
principalmente por questões ideológicas, político-partidárias que influenciam o pensamento das pessoas nesse sentido, né? Elas nunca pensam no bem-estar do outro, no bem-estar daquelas pessoas que são beneficiadas graças a esses programas, mas, pelo que eu vejo, mais com pensamento, com alinhamento político.